Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Cresce o número de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. Caixa libera quase 4 bilhões de reais para financiamento da casa própria. Em poucos dias, vacina de dengue começa a ser distribuída na rede privada. Parque Tecnológico de Taubaté pode gerar até 2.000 empregos diretos. Penitenciária de Tremembé recebe Jornada da Cidadania. Juros de cheque especial sobem e batem novos recordes. Equipe de vôlei Funvic Taubaté se prepara para amistoso com seleção do Canadá. E veja também. Hoje eu vou mostrar para você como a Via Dutra começou e como a gente espera que ela alcance aí excelência ainda maior. Olha, vai ter uma revelação importante aqui para esse pessoal que costuma trafegar ali mais intensamente pela Serra das Araras. Acompanhe que o Dr. João Daniel, do Consórcio Nova Dutra, está aqui conosco e vai nos dar essa notícia, já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. E mesmo com tantas campanhas de conscientização, a violência no trânsito só aumenta. E o excesso de velocidade ainda é a grande causa de acidentes. Nesse caso, os motociclistas são as principais vítimas. Em 2002, 3.773 motociclistas morreram. Em 2013, foram 12.040 mortes. Já o número de feridos em acidentes com moto quadruplicou. Passou de 21.692 para 88.682. São considerados os casos que precisaram de mais de 24 horas de internação. As motos constituem 26% da frota nacional de veículos automotores, mas os motociclistas representam 37% das mortes e 56% dos feridos nos acidentes em 2013. No período de 2002 a 2013, os acidentes com motos passaram a ser a principal causa de morte do país, quando o motivo é acidente de trânsito, tomando a posição dos acidentes com pedestres. Em 2002, os acidentes com motos representavam 17% do total de mortes, enquanto os acidentes com pedestres eram 45% e os com carros de passeio, 30%. Hoje, as motos estão com 37% contra 25% dos pedestres e 31% dos carros. Está para ser votada uma PEC que estabelece um teto para os gastos públicos da União. Essa é uma das principais propostas do governo Temer. E caso não seja aprovada, o governo já anunciou que vai propor um aumento de mais impostos. Durante um encontro, o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara discutiram sobre propostas que têm o objetivo de aliviar as contas públicas. Para Meirelles, a PEC dos gastos públicos é prioridade para o governo. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. A PEC quer que os gastos do governo não possam aumentar mais do que a inflação oficial do ano anterior. O texto prevê que a medida fique em vigor por 9 anos a partir do ano que vem. Rodrigo Maia disse que vai priorizar nas votações as medidas que colaborem com as contas públicas para evitar aumento de impostos. Nós temos um déficit de 150 bilhões que pode ser crescente. Então algo tem que ser feito. Então nós temos que decidir, ou nós vamos aumentar imposto, que eu acho que não resolve, a sociedade já está muito endividada, as famílias e as empresas, ou nós vamos reformar o Estado. Nós temos que escolher qual é o caminho, não tem milagre, né? Ou você vai cobrir a despesa, que é crescente, ou você vai reformar o Estado para que essas despesas, em vez de crescer, passem a diminuir, passem a ser decrescentes, para que o déficit diminua. Então não tem muito milagre nessa conta. A conta é muito simples, ou você vai resolver por um lado ou você vai resolver por outro. Por isso que eu tenho defendido sempre que a gente precisa reformar o Estado brasileiro, a gente precisa
garantir no médio prazo um déficit primário zero. O Estado brasileiro tem necessidade de não apenas controlar gastos, como reduzir gastos do Estado como um todo, municípios, estados e União. Se nós fizermos isso, eu acho que o problema está resolvido, é simples, não é difícil. E a Caixa vai disponibilizar quase 4 bilhões de reais para financiar a compra da casa própria, pela linha Pró-Cotista. Trabalhadores com mais de 3 anos de vínculo com o FGTS podem contratar o financiamento, desde que o saldo seja de pelo menos 10% do valor do imóvel. A taxa de juros é de 8,66% ao ano. A linha Pró-Cotista da Caixa deve ter mais recursos na faixa intermediária. De acordo com a Caixa, o Conselho do FGTS liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais para a compra de imóveis com valor entre 225 mil e 500 mil reais. 1 bilhão para financiamentos de imóveis de até 225 mil e outros 700 milhões para financiamentos de imóveis com valor acima de 500 mil. Para se enquadrar na modalidade pró-cotista, os interessados devem comprovar no mínimo 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS. O interessado também não pode ter um imóvel no município ou região metropolitana onde vive, nem possuir outro financiamento. A taxa de juros efetiva é de 8,85% ao ano, mas a Caixa oferece taxa de juros de até 7,85% para clientes que tenham débito em conta ou conta salário no banco. Agora vamos falar de saúde? Você é do tipo que come rápido, muito rápido ou devagar? Caso a resposta tenha sido rápido, é bom ficar atento, porque isso é muito sério. A forma como você mastiga influencia na sua saúde. E se deixar levar pela pressa na hora das refeições, pode causar mau funcionamento intestinal e até engordar. É sobre isso que fala o Momento Saúde. Você sabia que uma mastigação adequada é fundamental para a nossa saúde? Quando nós mastigamos muito bem, nós evitamos azia e má digestão. A mastigação também faz com que o intestino funcione bem, evitando a constipação, otimiza a absorção de vitaminas e minerais, protege contra o câncer, pois o estímulo da mastigação libera uma substância chamada fator de crescimento epitelial, que aumenta a proteção em até 85% contra o câncer em todas essas regiões aqui do trato gastrointestinal. Favorece o emagrecimento. Por quê? Quando nós mastigamos, a nossa língua detecta os sabores doce, salgado, azedo, amargo, mas ela também consegue identificar qual é o tipo de macronutriente, proteína, carboidrato, lipídio, e conforme nós vamos mastigando, a nossa língua e o nosso estômago vão enviando um feedback para o cérebro. Quando for o suficiente para você manter o seu peso ideal, seu cérebro vai enviar uma substância chamada leptina, que é um hormônio da saciedade, e aí você não vai sentir mais fome, a fome vai cessar. E com isso você não ingere mais do que o necessário e contribui para o emagrecimento. Como você faz para ter esses benefícios? Você deve mastigar 33 vezes a idade de Cristo. Espero que você consiga. Faça isso por 21 dias que você vai poder colher todos os benefícios. E essa foi a dica de hoje. Até a próxima! Fique agora com o plantão da redação com Thaís Orlovic. Olá! Mais de 10 mil postos de trabalho com carteira assinada foram fechados no primeiro semestre no Vale do Paraíba e região. Só em São José dos Campos foram mais de 4 mil demissões de janeiro a junho deste ano. Mas, em contrapartida, o número de microempreendedores individuais teve um aumento mais de 23%. Esse crescimento tem relação direta com a crise, pois são desempregados procurando se recolocar rapidamente por meio do próprio negócio. O maior representante do Vale do Paraíba em conquistas olímpicas, o João do Pulo, foi lembrado e homenageado com a passagem da tocha olímpica pelas ruas de Taubaté. Para representar o atleta, nada melhor do que seu próprio filho, Emanuel Oliveira, o Pulinho, como é conhecido. Essa semana, há 40 anos, o João do Pulo conquistava sua primeira medalha olímpica de bronze em Montreal, no Canadá. Uma bela de uma homenagem. Thaís Orlovic, repórter setorial.
E o governo Temer autorizou estudos sobre a criação de um regime único previdenciário. A intenção é deixar as regras iguais para trabalhadores do setor privado e funcionários públicos. Tudo isso na tentativa de conter o orçamento público. Acompanhe os detalhes no comentário do dia. Amigos, acho que finalmente o governo está percebendo o malefício que é a diversificação dos sistemas de previdência. Hoje, militares, servidores públicos e trabalhadores seletistas têm situações completamente diferentes na hora em que vão ter o reconhecimento da sua aposentadoria. E uma coisa engraçada é que os seletistas que contribuem para a Previdência Social acabam bancando parte do que é o sistema do serviço público. O INSS aporta recursos para pagar a folha dos aposentados do serviço público, que tem benefícios muito maiores, integralidade do salário da ativa com aqueles que estão aposentados, uma folha muito maior, muito mais forte, e inclusive também lá os parlamentares. É muito maléfico para a classe trabalhadora, principalmente essa situação. E agora o governo interino aí está pretendendo fazer um sistema unificado, de modo a que não haja injustiça. Tomara que cheguem a alguma conclusão positiva. E veja a seguir no Repórter Setorial. Em poucos dias, vacina contra a dengue começa a ser distribuída na rede privada em São Paulo. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.